Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos dar início hoje a mais uma aula remota, né? E hoje a gente dá início a um ciclo de estudos sobre genética, assunto esse tão importante, tão grandioso, tanto para nosso conhecimento como também é um assunto bastante cobrado em Enems, vestibulares, processos seletivos e etc., quando se trata de ciências ou biologia, tá bom? Então, espero que vocês acompanhem, espero que vocês não deixem de acompanhar aula a aula para poder compreender o assunto. A gente está tentando fazer da forma mais simples e proveitosa possível, então vamos lá para esse desafio, né? Vamos dar início à nossa aula remota. Então, gente, o que é genética? Quando se fala em genética, a gente já logo trata-se de pai para filho, né? Aquelas características que o filho é parecido com o pai, que o filho tal é mais parecido com a mãe, que não tem nada a ver com a família, é mais parecido com o avô, tem essas características, tem o olho, puxou o olho claro de tal parente, não é assim? Então, genética é justamente isso, é o estudo de genes e de sua transmissão. Como é que ocorre essa transmissão desses genes, dessas características, para gerações futuras, certo? E a genética, pessoal, ela é dividida hoje em dois campos. A genética clássica, que nós temos como referência o nosso grandioso Mendel, né? Considerado o pai da genética, e a genética moderna, que temos como referências os estudiosos Watson e Crick, beleza? Então, hoje vamos dar início, né, nos estudos de genética, estudando sobre esse homem fantástico e sobre suas leis, suas contribuições para o ensino da biologia, que foi Mendel. Quem foi Mendel, pessoal? Ele era um filho de camponeses pobres e que entrou para um mosteiro, né, lá na Áustria, onde ele era grande religioso, monge, mas que além da sua vida religiosa, ele estudou física experimental, estudou botânica, matemática, ele é biólogo, e assim, Mendel era um cara fantástico. As observações dele, os estudos, as análises dele, era muito avançada para a época dele, certo? Então, assim, ele conseguiu trazer vários conceitos genéticos que na época ele apresentou em congressos nacionais de cientistas, congressos internacionais científicos, mas que quando ele foi mostrar os seus trabalhos, as suas análises, foi totalmente esnobado, vamos dizer assim, não foi levado a sério, foi chamado até de louco, esse homem tá viajando na maionese, mas que 16 anos depois da sua morte, grandes estudiosos genéticos trouxeram à tona as informações e as análises dos conceitos de Mendel. E hoje ele é considerado o pai da genética por ter sido o cara que revolucionou toda a genética. Hoje os conceitos dele, as leis que ele tinha visto e tinha publicado naquele momento, né, naqueles congressos, hoje é visto até hoje como um grande feito na ciência, certo? Então Mendel foi o espetacular homem da genética. E aí ele formulou algumas leis que a gente tem e hoje a gente vai ver a primeira lei de Mendel, certo? Para formular essa primeira lei de Mendel, pessoal, ele teve como material de estudo, ele escolheu as ervilhas. Poxa, ele era filho de camponeses e utilizou dos conhecimentos dos pais de jardinagem e camponeses. E aí o que é que acontece? Ele escolheu a ervilha para estudar. E teve algumas razões, o cara era muito, muito massa. Ele teve algumas razões para que ele escolhesse as ervilhas para o seu material de estudo. E essas foram as razões e os motivos para essa escolha da ervilha por Mendel, né? Ele viu o quê? Que a ervilha ela tinha fácil cultivo, era muito fácil cultivar as ervilhas,
tinha um manuseio simples, o ciclo reprodutor da ervilha era muito rápido, poderia ele formular várias gerações, certo? Não precisava escolher outro tipo de plantas que demorasse séculos para poder ter seu material. Então, tinha uma farta produção de sementes, as ervilhas, e a facilidade na autofecundação. A planta das ervilhas ela tinha uma facilidade de se autofecundar. Além do mais, as ervilhas eles apresentavam algumas características visíveis, fácil de se identificar, como a cor da semente, a forma da vargem. Então, assim, Mendel escolheu a ervilha, não foi à toa, vou trabalhar com ervilha porque eu gosto de comer ervilha. Não, ele tinha toda uma sistemática, toda uma análise para essa escolha e que foi a escolhida por ele nesses seus experimentos e observações. E aí, gente, foi algumas características que Mendel estudou das ervilhas, certo? Ele estudou a forma da semente, a cor da semente, a forma da semente, vamos lá. Ele viu que tinha sementes de ervilhas que apresentavam sua forma lisa e outras que apresentavam de forma rugosa. A cor da semente, algumas ervilhas apresentavam na cor amarela e outras na cor verde. Também a cor da casca da semente, pegou a forma da vargem, às vezes uma vargem mais inflada, mais robusta e outra mais murcha, né? Mais comprimida. A cor da vargem também, a cor verde e amarela, que também era bem predominante, e também ele observou a posição das flores das plantas da semente. Se as plantas elas apresentavam a flor mais de forma axial, mais baixa, né? Aqui mais na lateral do tronco, ou se era na parte terminal. As flores de algumas pés de ervilhas eram em cima, na parte terminal da planta. Então ele observou a posição e foi caquifando e observando, e aí ele também observou outra característica, foi se a altura das plantas, se eram plantas altas ou plantas baixas. Tendo essas características bem distintas pela ervilha, Mendel fez o seguinte: ele pegou e misturou, vamos dizer assim. Ele pegou uma planta, certo? Que possuíam sementes de cor amarela. E aí ele cruzou com plantas que tinham na sua descendência cores de semente verde, certo? E aí ele tinha um detalhe, ele observou essas plantas que ele escolheu para ser a parental, a geração parental, que foi a primeiro cruzamento de Mendel, né? A gente chama de geração P. Ele teve o cuidado de pegar essas plantas puras, que fossem altamente puras para a cor da semente amarela e altamente pura para a cor das sementes verdes, beleza? E aí ele cruzou plantas de sementes amarelas com plantas de sementes verdes. E aí veio a primeira geração, ou seja, os frutos desse cruzamento, que nós chamamos de geração F1. E interessante que 100% da prole, ou seja, dos frutos, né? 100% da prole desse cruzamento deu todas de sementes amarelas. Aí Mendel pensou, oxe, e cadê a característica da cor verde? Não conta para nada? Se ela tinha característica, era para ter alguma coisa. E ele ficou caquifado ali. Aí ele disse, já sei. Vou pegar essa primeira prole, né, que deu 100% de cor amarela, e vou autofecundá-la, certo? Então, ela pegou aquelas plantas amarelas da geração F1, que foi a prole da geração P, que é a geração parental, e autofecundou, ou seja, cruzou elas com elas mesmas, certo? E aí, quando veio a prole, que a gente chama de geração F2, aí apareceu a danada da cor verde, numa proporção pequena, claro, mas apareceu. Aí Mendel disse, achei o fim, agora esqueci o ditado, enfim. Achei o fio da meada, é isso. Então, o que é que ele fez? Ele disse, oxe,
Se eu cruzei amarela com amarela da geração F1 e pá, apareceu uma planta na cor verde. Então significa que essa planta da geração F2 que apareceu verde, ela traz genes, traz características lá da geração quem? Parental, beleza? E aí ele foi merabolando aquela mente brilhante dele que ele tinha, absoluta. E aí eu trago o resumo disso daí escrito para vocês, ó. Ele selecionou ervilhas verdes puras e ervilhas amarelas puras, certo? Que foi chamada de geração parental, geração P, certo? Vão anotando aí, se vocês acham bom assistir a aula anotando, escrevendo, pausem o vídeo quando necessário, beleza? O importante é que vocês compreendam e coloquem na cachola. E aí o que é que acontece? Ele fez esse cruzamento, né? Que veio a geração de filhos, a primeira geração de filhos, que nós chamamos de geração F1. 100% desses filhos, né, dessa geração, foram plantas amarelas. Aí ele ficou com aquela dúvida, então vamos pegar aqui. Vou pegar essas plantas amarelas da F1 e vou cruzá-la entre elas, certo? E aí surgiu a geração F2, a segunda geração de filhos, certo? Onde na geração F2, 75% da sua prole era amarela e 25% era na cor verde. E aí ele viu que era uma proporção de 3:1. A cada 3 plantas amarelas surgia uma planta verde, certo? E aí ele foi guardando essas informações, porque o cara era espetacular, beleza? E aí Mendel iniciava, né, o cruzamento com variedades diferentes entre si, mas sempre puras. Lembram lá daquelas características que eu disse que Mendel estudou? Da cor da semente, da posição das flores, se plantas altas, plantas baixas. E aí ele foi fazendo os seus experimentos em cada característica daquelas que eles tinham observado que as ervilhas tinham, certo? E aí ele foi vendo que o resultado era sempre o mesmo, numa proporção de 3:1. Quando ele cruzavam a geração parental, dava 100% de uma prole. Quando ele autofecundava a geração F1, aí surgia a geração F2 com aquela proporção de 3:1, certo? Sempre uma proporção de 3:1, certo? Então, assim, se vocês quiserem dar uma lida aí, ó, nesse segundo experimento, ele utilizou a estrutura das sementes, era lisa ou rugosa, certo? Na primeira geração de filhos, todos apresentavam sementes lisas. Depois ele cruzou essas sementes entre si, né? E aí apareceu da mesma forma numa proporção de 3:1. 3 lisas para uma rugosa. Então, o caráter liso, assim como o caráter amarelo das sementes, ele foi dito como o conceito de dominante, certo? Ele chamava aquele caráter dominante. E o rugoso, né, e o verde, ele denominou como caráter recessivo. E aí veio todo aquele conceito de dominância e recessividade nas transcrições genéticas até hoje utilizadas, certo? Então aí, ó, só mostrando para vocês como foi que Mendel fez isso, né? Pegou uma semente somente lisa, que ele colocou as iniciais de LL, e as sementes rugosas como RR. E aí ele fez a fecundação, deu 100% LR, mas que tinha a característica, o fenótipo deles era lisa. E eles se autofecundaram e veio aí uma proporção de 3:1. 3 lisas para uma rugosa, certo? E isso ele fez em todas as características, para plantas altas, plantas baixas, para posição das flores e etc. E aí, com essas observações, Mendel veio o surgimento da primeira lei de Mendel. Que a primeira lei de Mendel, pessoal, ela diz o seguinte, que cada caráter é condicionado por 2 genes. Um deles provenientes do pai e o outro proveniente da mãe. Então, apenas um dos 2 genes é fornecido para
cada gameta produzido, certo? Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que para toda e qualquer característica nossa, nós herdamos um caráter, certo? Um gene, vamos dizer assim, do nosso pai e um gene da nossa mãe. Então, para que eu tenha cabelos pretos, que eu quis ficar loira, mas aí não deu mais certo, que para meu cabelo ter nascido cor de cabelo preto, eu ganhei um gene do meu pai e um gene da minha mãe, que ao ver lá, o dominante foi a cor preta, certo? Cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura, toda e qualquer característica que a gente possa imaginar, certo? Todas as nossas características, elas são representadas pelos genes que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe. Então, essa foi a primeira marco genético da vida de Mendel, que foi essa lei que ele nos trouxe, né? Dizendo que cada característica nossa era condicionada por um par de genes, por um par de alelos, e que era herdado esse um do pai e outro da mãe. E aí, gente, alguns conceitos básicos, né, de acordo com os estudos de Mendel, foram tidos e necessários para que ocorresse o estudo da genética, beleza? Alguns deles são esses aí que eu trouxe para vocês, ó. Genes, o que são genes? São fatores que determinam uma característica, certo? Então, a gente sabe que o nosso DNA, onde está todas as nossas informações genéticas, ele é constituído por genes, né? Pelo nosso genótipo, o nosso genoma. E esse genoma, para ser cada característica nossa, tem um gene específico para ter determinado aquela característica para que essa característica tenha sido exposta e observável, certo? Alelo é outro conceito, vocês deem um pause aí, anotem no caderno para que nas próximas aulas a gente não precise mais ficar retornando a esses conceitos, tá bom? Temos que ser de forma gradativa e acrescentando cada dia mais. Os alelos são as variantes para um gene, ou seja, exemplo verde e amarelo. Ou, por exemplo, o gene, gente, é o fator, a cor. No caso da semente, o gene era para cor verde ou para cor amarela. O alelo é justamente a variante dessa cor. Ou ele é verde ou ele é amarelo, certo? E fenótipo, o que é fenótipo? Prestem atenção nisso daqui, porque isso sempre cai em questões. Fenótipo é aquela característica observável no indivíduo, no organismo, certo? É o que a gente vê. Por exemplo, eu nasci com a cor do olho preto, né? O meu fenótipo é cor de olho preto. Mas aí eu resolvi dar uma de gaiata e coloquei uma lente azul, porque eu achei que ia ficar magnífico em mim. Aí o que é que acontece? O meu fenótipo é cor de olho preto ou cor de olho azul? Quando eu coloco a minha lente de contato. O meu fenótipo é a cor de olho azul. É o que eu vejo, é o que é observável, certo? Isso não significa que para eu ter um fenótipo de cor azul, eu necessariamente tenha que alterar o meu genótipo. Não. O meu genótipo nasce comigo e morre comigo, certo? Não adianta eu querer ser loura do olho azul. Eu nasci preta do olho preto, certo? Então, gente, meu genótipo não muda, certo? O que pode mudar é o fenótipo, porque o fenótipo vai se juntar lá o meu genótipo com mudanças ambientais, certo? Ou que eu introduzi. Então, o fenótipo, sempre lembre-se, é o que a gente vê. Genótipo é o nosso gênero. É a constituição genética do nosso organismo, certo? Tá bom? E aí, esse nosso genótipo, pessoal, ele pode ser, para cada característica, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Homo, a gente sabe que é de igual. Hétero, a gente sabe que é diferente. Então, aí, ó, homozigotos são aqueles indivíduos que possuem genes iguais. Pode ser eles dominantes ou pode ser eles recessivos. Aí tem um exemplo, né?
Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Por que essas letras, professora? São letras aleatórias, certo, gente? Você pode usar qualquer letra do alfabeto para determinar uma característica que vocês queiram estudar e fazer lá os cruzamentos. O importante é saber se eles são dominante ou recessivo. Se o indivíduo é homozigoto, se eu coloco lá em uma questão, o pai ou a mãe homozigóticas para tal característica, então vocês vão ser que aquelas letrinhas, e homozigoto, ele recebeu um gene igualzinho do pai e da mãe, certo? Então, ele recebeu um gene Vzão da mãe e um gene Vzão do pai. Então, eles são homozigotos. Heterozigotos, quando esses genes eles são diferentes, certo? Um dominante, um recessivo. Beleza? A gente vai aprender isso com um pouquinho mais de calma e paciência, que eu sei que essa não era a forma que a gente queria estar estudando, também não era a forma que a gente queria estar dando aula. Mas a gente tem que entender o momento e tentar se esforçar cada vez mais, não é verdade? Então, os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos idênticos quanto à sua forma, mas eles não necessariamente eles são iguais quanto à constituição gênica. Aí eu trago uma imagenzinha para vocês, vou colocar aqui. Eu trago uma imagenzinha para vocês visualizarem o processo de divisão por meiose, que é justamente quando nós adquirimos, né, conseguimos ter esses genes do nosso pai e da nossa mãe para nos gerar, certo? Então, os nossos cromossomos aí é mostrando o processo de divisão por meiose, certo? Que lá onde vai ocorrer a grande variabilidade genética, que nós vamos resultar no final da nossa composição, beleza? E aí, olha, só lembrando novamente, trazendo para vocês reforçarem, homozigoto e heterozigoto, como é? Alguém lembra? Acabei de falar. Homozigoto é o mesmo que puro, é aquele indivíduo Vzão, seja ele dominante ou recessivo. Ou ele é um indivíduo puro dominante, ou ele é um indivíduo puro recessivo, certo? Isso é homozigoto. Já o heterozigótico é a mesma coisa que eu posso chamar de híbrido. Um casal híbrido, aí vocês já vão saber, oi, o genes dele é heterozigoto. Então, beleza. Vai ser uma letra dominante e uma letra recessiva, certo? Lembrando que sempre a letra dominante a gente utiliza com a letra maiúscula e a letra recessiva e o gene recessivo a gente representa com a letra minúscula, tá bom? E aí, gente, dominante e recessivo. Vamos ler aí, ó. Diz-se que um gene é dominante quando ele, em dose simples, condiciona seu fenótipo. O gene recessivo é aquele que, para fazer seu fenótipo aparecer, ele tem que estar em dose dupla. Que é isso, professora? Não entendi patafas. Lógico, não aprendeu, mas vai aprender agora. Ó, para que o indivíduo, para que a característica dominante, ela seja manifestada, ela só precisa ter um alelo dominante, certo? Então, é como se eu colocasse aqui, ó, um Vzão e um Vzinho. Aquele indivíduo, ele é heterozigoto, né? Não são diferentes? Ele possui um gene dominante e um recessivo. Mas a característica que vai prevalecer nele é a característica determinada pelo alelo dominante. Então, é justamente isso. Para que a característica dominante ela seja manifestada, só precisa ter um único alelo. Já a recessiva, não. Ela só é manifestada, certo? A gente só consegue visualizar a característica recessiva se elas vierem em dose dupla, ou seja, na cor das sementes lá, Vzinho, Vzinho, puros homozigóticos, beleza? Entendeu? Gente, depois, com calma, eu tô bolando toda uma estratégia ainda aí pra gente trazer um quadro aqui, pra gente fazer cruzamentos e tudo. A aula de hoje é mais pra gente se familiarizar com esses conceitos, para que a gente possa ir engateando nesse processo, certo? Beleza? Então, lembre-se, para que o gene, a característica dominante ser manifestada, ela só precisa ter um alelo dominante.
certo? Se foi um dominante e um recessivo, mas a característica dominante é a que vai prevalecer. Olha o nome, domina. Ela domina a característica recessiva, beleza? Então, ó, para a gente descobrir quem é dominante, quem é recessivo, a gente utiliza esse quadro de Punnett, certo? A gente pode chamar de Pinet, certo? Então, esse quadro de Pinet, pessoal, nada mais é do que um jogo da velha. Todo mundo já jogou o jogo da velha aqui. Então, é um verdadeiro jogo da velha. Vejam aí, ó. Nas extremidades, acompanhem comigo. Tem aí, para vocês colocarem os gametas. O que seriam esses gametas? O gameta masculino e o feminino. O genótipo do seu pai e de sua mãe. O genótipo da geração parental. Certo? Então, vamos lá. Se o genótipo, aí no exemplo, está mostrando um genótipo de geração parental heterozigótica. Tanto o pai quanto a mãe, certo? Está apresentando um genótipo heterozigoto. Um azão e um azinho. São diferentes? É heterozigóticos. E aí, pessoal, nessa partezinha mais escura, a gente vai separar. E nessa partezinha aí mais escura, a gente vai pegar as características do pai e da mãe, o de cima e o do lado, tá bom? Então, ó, esse primeiro quadradinho aí roxo, acompanhe comigo. O gameta lá de cima não é azão, trouxe um azão pra cá. O do lado também, ao lado dele, não é azão, trouxe o azão pra cá. Então, o genótipo desse primeiro quadradinho aí é azão. O do lado dele, vamos lá. Qual é o genótipo que está em cima do gameta? Azinho. Qual é o genótipo do gameta? Qual é o genes do gameta que está ao lado dele? Azão. Então, eu venho, trago lá o azão de lado e o azinho de cima. Então, o genótipo de segundo indivíduo é azinho. O mesmo acontece com o primeiro aí de baixo, né? Dessa partezinha roxa. O azão lá de cima e o azinho daqui do lado. E por último, o azinho lá de cima e o azinho aqui de baixo. Gente, foi o que aconteceu com Mendel. Ele pegou lá as suas características, os seus genótipos, né, das suas plantas. Aqui, pessoal, é como se ele tivesse, nesse caso, é como se ele tivesse na geração F2, certo? Foi isso que aconteceu na geração F2. Vejam a proporção, ó. O primeiro indivíduo tem genótipo azão, ele é dominante. Então, vamos dizer que ele tem a característica da cor verde. O segundo lá, qual é o genótipo? Azinho. Mas ele é heterozigoto, ele possui um gene para recessivo, para cor verde. Mas quem foi que manifestou? O alelo dominante, que foi o amarelo, o azão, beleza? Da mesma forma, o terceiro e o quarto, por último, ó. Somente um. Lembram lá da proporção? 3 para 1. Então, justamente foi isso que aconteceu. O único indivíduo que apareceu na cor verde lá foi porque adquiriu, certo? O genótipo recessivo, tanto do pai como da mãe, certo, pessoal? Mas, olha, não se preocupem, que a gente ainda vai praticar bastante, ainda vamos estudar bastante. Vocês vão estar fazendo esses quadrozinhos esse jogo da velha assim, de olhos fechados. Eu quero que vocês compreendam os conceitos, como é que acontece, para mais tarde, nas próximas aulas, a gente vir a ter uma prática melhor, certo? E dar continuidade ainda nos procedimentos da primeira lei de Mendel. Esse é o quadro de Punnett. Aí agora eu pergunto para vocês, pessoal, ó. Imagine que cruzando duas cobaias, certo? Dois indivíduos de pelo ondulado. Tenham nascido vários filhotes de pelo ondulado, herdaram, os dois tinham pelo ondulado, ó, geração parental. Os dois tinham pelos ondulados. Vários dos filhos deles nasceram de pelos ondulados, mas alguns poucos filhotes tinham pelos lisos. Então, já sei, professor. Eles eram parentais, mas eles não eram puros. Eles eram o quê? Heterozigóticos. Então, quando eu vejo que um casal
certo? Tem a mesma característica, ou seja, tem a mesma cor do olho, preto, mas que um filho deles nasceu de cor de olho azul, isso não significa que que a mulher traiu o cara, não, certo? Isso é genética. Significa que eles são heterozigóticos, beleza? Então aí tem as chances de esse indivíduo nascer de pelo liso, de cor de olho azul, certo? Então eles são heterozigóticos, mas é uma proporção menor. Lembra lá da proporção de Mendel? De 3:1. Gente, isso varia de geração para geração, certo? De gestação para gestação, no caso dos nossos humanos. Não é porque eu e meu marido, por exemplo, somos heterozigóticos para a cor do olho e eu tive o primeiro filho, teve olho escuro, teve o segundo, teve olho escuro, teve o terceiro, olho escuro, e o quarto necessariamente vai ser olho claro. Não. Para cada geração é a probabilidade diferente, de 3:1, beleza? Então, tendo essas informações, pessoal, quais seriam dos fenótipos? Qual dos fenótipos é condicionado por um gene dominante? Qual fenótipo? Ou pelo ondulado ou pelo liso? Qual seria o fenótipo aí dominante? Já que vários filhotes nasceram de pelo ondulado e apenas poucos de pelos liso. Qual? Muito bem, pelos ondulados. E qual é o genótipo dos pais? Ah, professor, isso aí tá na cara, eles são heterozigóticos, então vamos lá botar um azão e um azinho. Azão para pelo ondulado e azinho, que é o gene recessivo, para pelo liso, certo? Olha aqui, olha o que aconteceu. Os pais, azão, azinho, os dois tinham pelos ondulados, né? A característica dominante não é o azão, pelo dominante. Ah, pelo ondulado. E aí, o que é que aconteceu, ó? Trago o azão de cima, azão de lado. Faz azão, azão. No primeiro quadrinho. Acompanhe comigo. No segundo quadrinho, peguei o azão do lado com o azinho de cima. Ficou azão, azinho. Mas esse indivíduo, ele é heterozigótico, mas ele tem pelo o quê? Ondulado ou liso? Ondulado. Porque a característica dominante é para ondulação, para o pelo ondulado. Então, se apresentou pelo menos um alelo dominante, esse indivíduo, essa característica vai ser manifestada. O mesmo acontece com o terceiro quadrinho e, por último, aí o indivíduo que nasceu com pelo liso. Por quê? Porque para a característica de pelo liso, como ela era recessiva, tinha que os dois genes dele serem para pelos lisos para poder ser manifestado. Ok? Entenderam? Espero que sim. Então, olha, só explicando o que eu já disse, né? Escrevendo aí para vocês. Em caso de primeira lei de Mendel, quando diante de um casal de igual fenótipo que tenha tido pelo menos um descendente de fenótipo diferente, a gente não precisa hesitar de considerar que o fenótipo do filho é condicionado pelo gene recessivo. Ou seja, aquele filho que veio com uma característica diferente dos pais, ele veio com um gene recessivo. E também a gente não precisa se hesitar em dizer, em afirmar que os genótipos dele é heterozigótico. Necessariamente eles terão que ser heterozigóticos, certo? Terá que ser diferente. Para que o filho tenha característica diferente deles, de ambos, né? Tanto do pai como da mãe, essa característica ela precisava estar contida neles. Então, não foi manifestada no fenótipo, não foi observável, mas o genótipo estava lá. Beleza? E aí, pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa aula, a gente encerrar aqui a nossa aula, a gente viu, vamos ver aqui a genealogia ou heredogramas, que isso também é muito importante para na hora de nós interpretarmos as questões sobre genética, certo? Vocês vejam aí, ó, no quadrinho, não sei se dá para vocês observarem bem, deixa eu ver se tem como ampliar. Tem! Olha só que maravilha! Então, ó, em algumas questões de genética, pessoal, vai aparecer para vocês interpretarem a genealogia daquele indivíduo. Aí, quando aparecer desse tipo, esses heredogramas, vocês vão identificar o seguinte. Quando aparecer o quadradinho
branco, vai dizer que é homem, certo? Sem nenhuma característica lá representada. Quando apareceu o círculozinho branco, é mulher, certo? Então, lembre-se, homem, quadrado, mulher, redondo. Quando esse quadradinho ou esse círculo tiver pintadinho, preto ou rasurado, esse homem ou essa mulher, ela foi afetada pela característica estudada. Então, quando a gente disser assim, o indivíduo é um quadradinho aí, preto, ele é filho de um casal que não tem a determinada doença. Mas aí ele teve pretinho, então ele manifestou aquela doença, certo? Então, é afetado pela característica. Esse traçozinho horizontal, aí o quadrado com a bolinha, significa casamento, certo? Então, assim, o homem casou com a mulher lá, beleza? O homem quadrado, mulher círculo. Um traço é casamento. Quando tem esse traço e desce ramificações, significa que são os filhos daquele casal. Então, aí a gente observa que o quê? Que nós temos 2 filhas mulheres e 2 filhos homens, certo? Aí aqui, ó, quando acontece de vir traço duplo unindo esse casal, esse homem com essa mulher, isso está querendo dizer a vocês que existia um casamento consanguíneo. O que é isso? Casamento com parentes próximos, certo? Por exemplo, às vezes assim, os filhos de fulaninho e cicraninho nasceram doentes porque eles são primos ainda, eles se casaram, são filhos de primos, né? Então, tenham cuidado aí. Quando tu mais próximo, o seu material genético com seu parceiro, menor tem a variabilidade. Então, aí pode sim causar alguns tipos de doenças são causadas por isso, por casamentos de consanguíneos, né? De parentes próximos. Quando aparecer aí esse losango, né? Significa que o indivíduo é de sexo ignorado. Então, assim, algumas doenças são caracterizadas pelo sexo, que a gente vai estudar isso na próxima aula. Condicionadas pelo sexo. Então, somente mulheres podem transmitir essa doença, ou então, somente mulheres podem adquirir determinadas doenças. Essas são as doenças ligadas ao sexo. Aí no heredograma, quando eles não querem dar essa informação a vocês, aí eles colocam esse losangozinho aí, que significa que é indivíduos de sexo ignorado, beleza? Aí aqui, ó, a mesma coisa, só que é porque eu achei essa outra imagem que tem algumas informações a mais. Quadrado, sexo masculino. Redondo, sexo feminino. Losango, sexo desconhecido. A linhazinha lá entre unindo o casal, casamento. Sendo 2 linhas, é o casamento consanguíneo. Indivíduo lá, pintadinho, né? Seja tracejado ou todo escuro, significa que são indivíduos que apresentam o caráter estudado, seja cor de olho, seja doença, enfim. A setinha descendo para baixo com as ramificações são os filhos, né? São os descendentes daquele casal. Aí, quando acontece assim, pessoal, ó, vejam a diferença dos filhos lá desse primeiro caso aí, que é quadradinho e desce, né? Se vier os 2 filhos unidos, certo? Significa que foi de uma única gestação. E aí eles são gêmeos, certo? Esse homem e essa mulher aí são gêmeos. São gêmeos dizigóticos, são gêmeos não idênticos, certo? De 2 zigotos. Já de baixo aí, que são gêmeos e tracejado um triângulozinho aí entre eles, são gêmeos homozigotos, ou seja, são gêmeos idênticos, uma única gestação, com um único material genético, DNA idêntico, certo? Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês. Na próxima aula eu já vou ter tentado bolar aqui alguma coisa aqui em casa para a gente praticar isso, certo? Não seja quadro, ou seja no caderno, enfim, estou bolando aí uma estratégia. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e
Um beijão. Fica comigo. Não me abandonem nessa jornada de aula remota. Por favor, fiquem comigo. Qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Beijão. Cheiro da tia.